Então, o intuito é ofertar recursos. Muitas vezes os grupos têm excedente de médiums, mas com faltante aí de operadores. Costumo dizer também, quem tem um não tem nenhum. Muitas vezes você tem 1, 2 operadores, 1, 2 mesas, mas você não tem o stand-by. E quando aquele operador ele falta, ele tem uma dor de barriga, ele tem uma intercorrência, você fica com seu grupo desfalcado. Não adianta aí você ter 40, 50 médiums e você não ter um operador para a formação da mesa e atendimento, ok? Primeiramente, seguindo o material didático, a gente precisa definir o que é um operador apométrico, tá? E o que é médium, o que é mesa, o que é campo de força. A gente vai definir aqui algumas terminologias para que você fique familiarizado com o nosso linguajar de trabalho. Entendam que existe no meu livro Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, eu faço uma explanação em um capítulo sobre atendimento apométrico envolvendo um corpo mediúnico e atendimento apométrico de consultório. Nós vemos duas realidades hoje aí. O terapeuta que estuda apometria e atende com a ferramenta apométrica em consultório, tá? Inclusive muitas vezes remunerado, e um corpo mediúnico dentro de um centro espírita, de um centro umbandista, que trabalha com a técnica ou com a ferramenta apométrica se utilizando da sua mediunidade. Nós temos dois contextos aí que a gente precisa esclarecer. Um apômetra que tem, costumo dizer, 2 parafusos bem colocados na cabeça, que tem discernimento da aplicabilidade, do poder da ferramenta e da responsabilidade de, sendo ele terapeuta, estando ele médium ou não, vou definir o ser ou estar médium também, quando ele trabalha num corpo terapêutico, sozinho ou às vezes com um auxiliar, ele não vai trabalhar em desdobramento envolvendo a astralidade, o plano extrafísico, envolvendo a sua faculdade mediúnica, envolvendo os 50% que eu digo da espiritualidade, ou seja, 50% dele, 50% da espiritualidade. Ele trabalhará o seu contexto do seu magnetismo, o contexto anímico dele e do consulente, e ele saberá definir a linha amarela entre até onde ir, até onde não ir. Isto é o que vai diferenciar de um contexto apométrico envolvendo um corpo mediúnico, envolvendo 4, 5, 10, 50 médiums, onde haverá um intercâmbio com a espiritualidade, onde haverá um desdobramento, a projeção da estrutura física, astral, ou mental dos médiums, onde o consulente é desdobrado e é trabalhado o seu campo energético e a astralidade envolvida, tá? Processos obsessivos complexos e todo o enredo engedrado aí, a qual a apometria tem poder de ação. Então podemos dizer que há 50% de mão de obra da espiritualidade e 50% da mão de obra do corpo mediúnico presente. Neste caso, não se cobra, não se remunera, não se vende o trabalho, o esforço mediúnico, porque você tem mão de obra externa. Okay? Esse é o diferencial de quando você está num corpo terapêutico, tá, num contexto terapêutico, e quando você está num contexto não terapêutico, e aí de um corpo mediúnico. Há um conflito aí dentro de uma linha mais rígida, ortodoxa, dizendo que a venda de mediunidade não é. Se você souber discernir esse contexto, inclusive porque um apômetra com bom senso, ele vai saber que ele não tem todos os skills necessários muitas vezes para se envolver num processo terapêutico apométrico mais complexo, envolvendo a necessidade de ações da espiritualidade, da astralidade. Nem quanto energético para isso ele vai ter. Se ele souber e ele tiver os pés no chão, o ego dele bem assentado, não tiver aí com síndrome de super-homem aí, ele vai entender esse contexto e vai delimitar a sua forma de atuação.